Olá, gente. Muitíssimo boa noite. Meu nome é Carolina, eu sou nutricionista e tô aqui hoje para falar com vocês sobre o jejum intermitente. Tá? Então, a gente tá fazendo essa série de lives nas sextas-feiras, né? Semana passada eu não pude fazer, mas a gente tá fazendo sobre assuntos interessantes e polêmicos sobre a nutrição, né? Então, entrou a Ellen. Oi, Ellen, tudo bom? O pessoal vai entrando e a gente vai conversando. É uma conversa bem informal, de fácil compreensão, né? Eu acho que é importante essa questão, né, do profissional passar com atenção, né, e com simplicidade as informações para vocês. E eu vou falar hoje sobre o jejum intermitente, né? Eu trouxe uma listinha básica aqui de coisas para falar sobre o jejum para vocês. E é um assunto muito extenso, eu acho que rende até 2 lives, né? Eu acho que é um assunto que rende muito assunto, muita coisa, muita pergunta, muita dúvida, né? Enfim, tem uma série de coisas interessantes para falar sobre o jejum, né? Eu não me apresentei, para quem não me conhece, eu sou a Carolina, eu sou nutricionista aqui em Londres, né? Trabalho em grande parte com o público brasileiro, português, que falante da língua portuguesa, tá? E tô aqui na revista da Adriana Chiari, quero agradecer a Adriana por dar essa oportunidade de falar, né? De passar informação pros seguidores, enfim, até pros pacientes, né? E nessa sexta-feira à noite, né? Então, assim, quem não puder assistir na hora, o vídeo vai estar rodando aí por muito tempo. O vídeo fica disponível também no meu YouTube, né? Não tem um grande canal, mas não é grande coisa, mas já tá lá todos os lives que eu tenho feito, eu tenho colocado lá. Então, quem quiser olhar os lives mais antigos, estão todos no meu YouTube. Depois eu vou passar pra vocês ali nas mensagens os endereços, tudo certinho, tá? Então, gente, jejum intermitente. O que é o jejum intermitente e por que tá tão na moda, por que estão falando tanto? E realmente esse jejum se aplica para todo mundo? Ele é legal para tua condição, para teu problema, para tua vida, enfim, né? Isso tudo a gente vai falar hoje, né? E eu acho interessante a gente tocar na tecla sempre da individualidade, né? Quando a gente fala em nutrição, a gente fala em saúde, a gente fala do indivíduo como único, né? Então dizer assim, não, faz tal dieta que ela funciona para todo mundo vai emagrecer, todo mundo vai ser feliz e, né, o fantástico mundo da imaginação, né? Isso não existe, tá, gente? O que existe é estratégias e táticas que funcionem para algumas pessoas, algumas não vão se adaptar. Então é importante saber que tu, que tá assistindo aí, é um indivíduo único, né? Tu tem as tuas necessidades, as tuas vontades, a tua cultura, a tua vivência. Então, isso tudo é que vai influenciar na tua alimentação. Não só na alimentação, mas na forma como tu perde peso, perde e ganha peso, tá? O Paulo, oi Paulo, tudo bom? O Paulo Alencar, o Paulo é educador físico, né? Tem formação de educador físico e é personal trainer aqui em Londres. A gente trabalha em conjunto, tá? Recomendo muito o trabalho dele. E a Ellen, né? Quem é que não conhece, né? A Ellen Grasso. Estão me assistindo aí. Gente, vão entrando e vão deixando suas perguntas, tá? Então, assim, como eu tava falando pra vocês, primeiro vamos apertar na tecla de novo. Quem vê os outros lives e sabe como eu trabalho, sabe que eu tenho muito respeito pela individualidade do paciente. Então, cada paciente, ele vai ter a sua forma de reagir a determinados tipos de dietas, entre aspas, né? Eu não gosto de chamar de dieta, gosto de chamar de reeducação alimentar. Então, assim, o jejum, né, ele veio como uma forma, né, de perder peso mais rápido. Mas será que ele realmente funciona para perda de peso da maneira que estão falando que ele funciona? Né? Será que as pessoas se adaptam? Será que serve para todo mundo? É isso que a gente vai discutir hoje, tá? E se alguém não entendeu alguma coisa, algum termo, alguma coisa, é só me falar que eu tô à disposição. Tá? Então, raízes do jejum. Como é que surgiu o jejum? O jejum é milenar, né, gente? Quem é que nunca ouviu falar do jejum feito pelos nossos avós, pelas nossas mães, enfim, por motivos religiosos, enfim, os cristãos, o islamismo, o budismo, essas religiões todas têm o jejum, né? Então,
mas por questões religiosas. Então é isso que eu digo, né? O respeito ao paciente também vem na questão religiosa, vem na questão cultural, né? Então, se o paciente faz o jejum por esses motivos, tem que respeitar, mesmo que o profissional não concorde com os protocolos. Então, o profissional tem que respeitar isso, né? Então, assim, é muito antigo, né? Não é novidade nenhuma jejum, a gente sabe muito bem disso, né? Qual é o tempo de jejum? A gente vai falar do tempo agora, Paulo. Na verdade, assim, nós temos diversos tipos e diversas formas de fazer o jejum intermitente. Jejum intermitente, né, é o que chamam hoje em dia os períodos sem alimentação, os períodos de privação de alimentação. Então, o paciente, o indivíduo, ele vai parar de se alimentar por um tempo com objetivos específicos, né? Ou de perda de peso, ou de melhora da saúde, enfim. Esses objetivos a gente vai falar depois, tá, gente? O que tem comprovação, o que não tem comprovação. Então, tudo isso, né, conta muito na questão do jejum, né? Eu falei das raízes do jejum, né? Por que se faz jejum, motivos religiosos, pessoais, enfim, tem milhões de motivos que devem ser respeitados, né? Como é que funciona o jejum intermitente, tá? O jejum intermitente, ele tem vários protocolos que eles dizem, né? Então, nós temos o protocolo de 16 horas, o protocolo de 18, o protocolo de 24 horas, né? Nós temos o método 5-2, que é 2 dias não consecutivos da semana, 2 dias sem se alimentar, tá? O dia inteiro, tá? E o indivíduo só consome só consome de 500 a 600 calorias nos outros 5 dias de alimentação normal. Assim, né, gente, eu como nutricionista, eu não posso concordar muito com isso, tá? Com esse método muito extremo de jejum, tá? Ou com restrição calórica excessiva, né, nos períodos de alimentação. Por quê? Porque cada indivíduo tem a sua recomendação, tá? Então, cada indivíduo tem a sua taxa metabólica basal, aquilo que gasta para manter o organismo vivo, tá? Então, a gente já sabe, alguns estudos já comprovam que a taxa metabólica pode ser alterada por dietas muito restritivas, por restrição calórica muito intensa. Então, isso faz com que o nosso corpo, ao invés de perder peso, ele segure a gordura, ele vai dizer assim, nossa, eu tô sem comer, vamos segurar tudo que a gente tem aqui de reserva e não vamos gastar mais. E é isso que ele faz, reduzindo a taxa metabólica basal. E a taxa metabólica, de maneira geral, o gasto calórico, né? Então, assim, às vezes, algumas coisas devem ser orientadas. Algumas coisas, em nutrição, a maioria das coisas devem ser orientadas, né, gente? Então, assim, dizer que é possível, que se pode fazer uma dieta de 500 a 600 calorias nos dias que tu não está fazendo jejum e nos dias que é muito vago, né? Porque cada paciente tem a sua recomendação e dificilmente um paciente vai consumir por prescrição de nutricionista de 500 a 600 calorias por dia. Então, para determinar que tipo de jejum tu pode fazer, quanto tempo de jejum, o que tu vai comer na janela de alimentação, que a janela de alimentação é o período onde tu termina o jejum e começa a se alimentar novamente. Essa janela de alimentação pode ser de 8 horas, de 12 horas, enfim, é muito variável, tá? Mas o importante é o quê? É a orientação, né, gente? Porque agora, se a gente jogar no Google aqui, jejum intermitente, a gente tem uma série de coisas que a gente vê aqui, né? Revistas, né, falando, vamos fazer o jejum, como faz o jejum, qual é a dieta para fazer o jejum e depois ter uma dieta. A dieta tá aqui pronta na internet. Então, assim, será que isso é certo? É claro que não, né? É claro que não. Eu, como nutricionista, isso não tem como aprovar uma coisa dessas, né? Então, é muito vago dizer, consuma 500 calorias depois que tu parar o teu jejum. É muito vago. Cada paciente tem a sua recomendação. E muito claro tem que ficar o seguinte, não adianta fazer jejum e ter uma alimentação péssima, né? Então, assim, se tu tá fazendo jejum intermitente, faça uma alimentação saudável, né? É isso que se discute tanto na nossa área hoje em dia. Se o jejum intermitente tem tanta influência assim, ou se a alimentação saudável que o paciente está fazendo no período de alimentação é que está fazendo a diferença, né? Então, os estudos que nós temos hoje em dia relativos a jejum são feitos em cobaias, não são feitos em humanos. Poucos estudos, né, foram feitos em humanos até agora, né? Para dizer assim, pouquíssimos, né? Então, não se tem uma comprovação real, né,
de que o jejum realmente atua no emagrecimento. Ele pode ter benefícios sim, mas mais relativos à saúde do paciente. E assim, muito importante, né, é deixar claro que não é todo mundo que vai fazer, que vai conseguir fazer o jejum. Alguns pacientes precisam se alimentar mais vezes ao dia. E precisam tomar café da manhã, e tem essa necessidade. Alguns pacientes conseguem ficar dias em jejum, sem comer nada. Então é por isso que eu disse da individualidade. Cada ser humano, ele é único. Ele é feito de maneira individual. Não existe uma lei que se aplica a todo mundo, tá? Deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas de vocês. Interfere na fertilidade da mulher? O jejum interfere na fertilidade da mulher? Olha, é difícil falar que o jejum interfere na fertilidade da mulher quando a gente não conhece o paciente de forma específica, que nem eu estava dizendo. Então a gente precisa saber do paciente, do histórico do paciente, ver como ele se alimenta previamente, ver se ele está fazendo uma boa dieta nos períodos de jejum, se esse jejum não está fazendo mal. Eu pergunto para você, será que vale a pena fazer jejum quando se tem dor de cabeça, mal-estar, mau humor, enfim, né? Alguns pacientes têm dificuldade para se adaptar. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu prefiro me alimentar melhor, o Paulo. Não, realmente, assim, eu particularmente faço o jejum de 16 horas, mas porque eu acredito muito na questão do respeito à saciedade, à fome, né? A gente respeitando a nossa saciedade e e o nosso corpo, a gente vai começar a entender melhor o nosso corpo. Então, assim, a gente tem que saber ouvir o nosso corpo. Tô com fome, não tô com fome, isso é gula, o que é gula? Então, tudo isso, né? Tudo isso é muito pessoal, né? Então, o paciente, ele começa a aprender a se educar quando ele aprende a se conhecer melhor, a conhecer o seu organismo, as suas reações, que hora ele tem fome. Então, acho que o autoconhecimento sempre é a melhor chave, melhor saída, né, gente? Eu tava falando aqui dos métodos de jejum, né? Então, assim, tem o de 16 horas, a última refeição feita às 8 da noite. Tô dando um exemplo para vocês. A última refeição feita às 8 horas da noite e no outro dia apenas à tarde. Fica 16 horas em jejum, contando com o sono, tá, gente? Então, faz a última refeição lá na janta, dorme, acorda, fica um período em jejum ainda e aí depois vem se alimentar. Tá? Esse é o jejum de 16 horas. Eu, particularmente, para pacientes que têm facilidade em ficar muito tempo sem comer, é um jejum fácil de fazer, tá? O que eu nunca recomendo é jejum muito extenso, tá? Eu acho que é muito difícil um paciente se acostumar com um jejum tão intenso de dias, enfim, horas, 24 horas, né, 30 horas, enfim. Esse tipo de jejum a gente tem que olhar para ele com cuidado. Não tô dizendo que não dá para fazer, gente. Dá para fazer, mas a gente precisa olhar, ver as características pessoais do paciente, né, individuais do paciente. E eu acho que essa é a parte mais importante, tá? O jejum interfere na taxa metabólica. Sim, a gente tava falando agora que o jejum interfere na taxa metabólica. Pode, na verdade, o que interfere muito na taxa metabólica é a alimentação e como o organismo está lidando com isso. Claro, né? Existem alguns estudos em cobaias, como eu disse, que falam dos benefícios do jejum em termos de saúde, enfim. Mas esses estudos são feitos em cobaias. Os estudos que são relevantes mesmo, eles são feitos em humanos, tá? Então, ainda não chegamos lá. Eu acredito que daqui a alguns anos, com o avanço, com as pesquisas que estão sendo feitas, enfim, na área da nutrição, acho que a gente vai chegar lá, a gente vai descobrir se realmente funciona. Vai ter estudo em humano, vai ter muito mais bibliografia, muito mais leitura a respeito, leitura confiável, né, gente? Porque site de internet, esqueçam. Não se atentem a sites que vocês jogam do Google ali, jejum intermitente, e aparece um monte de site. Calma. Né? Existe informação boa, mas existe informação muito confusa na internet. Então, é preciso sempre ter orientação de um profissional. A gente nunca recomenda que o paciente faça jejum por conta própria, ou que ele pegue uma dieta na internet e aplique na sua vida e na sua rotina, enfim. Primeiro, isso vai ser difícil de manter, óbvio, né? Porque a dieta não foi feita pra gente, a dieta foi feita pra todo mundo, né? E segundo, né, é com a tua saúde que tu tá lidando, é com a tua alimentação. Não existe nada mais vital do que a alimentação.
Não existe nada mais importante, uma das coisas mais importantes para o ser humano é a alimentação. Então a gente precisa ter cuidado com isso, né? O que é para todo mundo não é para nós, né? Então, e não é para ninguém, né, gente? Então isso é a coisa mais importante de se saber. Sempre a individualidade. Eu vou tocar sempre nessa tecla e é isso que eu sempre vou priorizar no atendimento, né? Tanto do meu paciente quanto responder perguntas que vocês me façam aqui. Que nem eu disse, é muito relativo saber se atua na fertilidade. Como é que eu vou saber? Eu não sei o histórico do paciente, não sei se ele tem problema, eu não sei nada sobre ele. Então é muito relativo. Para algumas pessoas pode não fazer absolutamente nada, para outras pode interferir. Então é muito relativo, tá, gente? A Luzilene entrou, minha paciente, o Newton. Oi, Newton, tudo bem? Gente, vão entrando e vão me fazendo perguntas, tá? Então, assim, eu trouxe alguns tópicos pra vocês, né? Como eu tava falando ali, tem muita informação na internet. A gente entra, a gente vê protocolos de como fazer, dietas pra fazer, a gente vê vídeos de como fazer o jejum intermitente, né? Garantindo, né, que vai ter emagrecimento e às vezes o paciente não consegue e se frustra, né? Não sou muito fã de chocolate, mas quando começa a dieta... Sim, imagino, né? Imagina, né? A gente tem que conversar, né, Nilton, falando nisso. Mas assim, a maior mensagem que eu tenho pra deixar pra vocês aqui é a questão da individualidade em si, né? E de como o jejum em certos casos, ele pode ajudar o paciente, muito. Inclusive a descobrir, a saber sobre ele mesmo, a entender ele mesmo, né? Então, ele vai observar que às vezes ele consegue ficar um período mais longo em jejum. E ele vai ver o que é fome, o que é a gula, o que são as sensações, né, que ele precisa ter e que normalmente o paciente, quando está em período de ganho de peso e obesidade, ele não consegue identificar nem a própria fome dele. Ele tá comendo sem vontade, ele tá comendo porque, né, ele quer comer e acabou. Então, assim, claro, a obesidade tem fatores que influenciam ela, né, como enfim, fatores psicológicos, comportamentais, enfim, tem outras coisas, né, a obesidade é uma doença, tá, gente? Ela não é uma coisa, ninguém é obeso porque quer, todo mundo tem uma série de fatores que influenciam nisso, tá? E então é muito pessoal, né, gente? Oi, Lu, saudade! Então é muito pessoal, tá, gente? Falar assim que essa quantidade X de pacientes vai se adaptar e essa não, é muito relativo. Então, normalmente, quem se adapta bem ao jejum são pacientes que conseguem ficar mais tempo sem comer, que não sentem fome pela manhã, enfim, são esses pacientes, tá? Alguns outros conseguem se adaptar. No meu caso, por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. Eu sempre tomei café da manhã e sempre foi importantíssimo. Com o tempo... Então, gente, desculpa, fui interrompida por uma ligação aqui. Então, assim, é muito importante que a gente saiba identificar a nossa fome, que a gente saiba identificar a vontade de comer. E para isso, talvez o jejum ajude um pouco, tá? Então, isso é importante a gente saber. Quanto à quantidade de horas que se deve fazer o jejum, não existe uma lei, não existe uma regra, como eu disse. Cada paciente vai se adaptar de acordo com as características dele, tá? Então, se tu quer fazer o jejum intermitente, se tu quer tentar, ótimo, mas eu sempre indico que procure um profissional para te ajudar, porque o profissional ele vai saber quais alimentos colocar nos horários que tu vai voltar a te alimentar. E é isso o mais importante, né? Como eu disse, não adianta ter uma alimentação ruim e fazer o jejum achando que vai consertar aquilo que tu fez de errado na semana ou que fez de errado no dia anterior. Isso não vai acontecer, gente. Infelizmente não funciona assim, tá? Então a gente precisa entender que a alimentação saudável é necessária e ela precisa ser orientada. Dieta de internet não funciona, infelizmente. Não é tão fácil assim. Se fosse fácil, eu não existiria. Nutricionistas não existiriam, né? Então, é uma coisa bem mais complexa do que se imagina, né? Falei sobre os testes que foram feitos, né? Então, assim, hoje em dia a gente sabe que pode auxiliar, sim, em algumas questões de saúde, né? Mas é muito relativo, né? É muito relativo. Então, assim, qual o teu objetivo? Ah, meu objetivo é reduzir colesterol, meu objetivo... Então, né, quer fazer o jejum? Beleza, mas vamos fazer uma reeducação. Vamos reeducar esse hábito para poder, né,
conseguir o objetivo que quer, porque só o jejum por si só e comer tudo que é tipo de alimento depois, sem controle, não vai funcionar, tá, gente? Vejo muita polêmica sobre isso. Pelo que vejo, ele se tornou o queridinho do momento. Exatamente. Tem a questão da moda também, né? A Luzilene falou uma coisa importante. Então, assim, nós vemos hoje em dia muita coisa que tá na moda, muita coisa que tá na mídia, muita coisa que gente famosa faz e todo mundo quer copiar. Então, assim, isso é importante, a gente criar o senso crítico também para saber se aquilo vai se adaptar a nós, né? Eu não sou uma nutricionista que é contra o jejum, não. Até porque eu já apliquei nos meus pacientes e eu mesma faço. Mas eu sou a favor da individualidade, de analisar o paciente individualmente. Não dessa onda, dessa moda que todo mundo tem que fazer tudo igual porque tá na moda e porque é bonito. Não, não é assim que funciona, né? Ainda mais em alimentação, que é uma coisa tão pessoal, né? Que carrega tanta cultura, que carrega tanta bagagem, né? Da nossa vida, né? É uma coisa tão importante na nossa vida. Então, assim, procurem orientação sempre, tá, gente? Querem iniciar? Iniciem, mas sempre procurem uma orientação. Se não tiver possibilidade, chama o profissional, talvez ele te ajude, né? Me chama, me manda uma mensagem, a gente conversa, não tem problema nenhum, né? Eu acho que, claro, orientações dadas superficialmente não vão ajudar o paciente que precisa realmente perder muito peso ou tem objetivos mais específicos. Mas é melhor perguntar para o profissional do que sair no Google a pesquisar e fazer e acabar pegando informação que não tem serventia nenhuma, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ganhou um prêmio Nobel. Eu não consigo ler, depois eu vou responder. Depois eu vou responder, Paulo, as perguntas, tá? Eu não consigo ler toda a pergunta aqui, tá? E eu tava falando sobre a questão do modismo, né? Enfim, na verdade, tem muita moda envolvida, tem muita mídia envolvida, e isso também é um fator que faz com que as pessoas queiram muito fazer o jejum, achando que vai ser a solução dos problemas, né? E é como eu disse, às vezes não é, às vezes é uma alimentação saudável, e claro, o jejum vai auxiliar na questão da regulação da saciedade, enfim, de uma série de outros fatores, tá, gente? Mas o básico é fazer uma alimentação saudável. Infelizmente, não tem outra alternativa. Não tem como passar a semana comendo fast food e aí fazer o jejum achando que isso vai consertar aquele problema do consumo excessivo ou da alimentação, da má alimentação, tá? Eu tava vendo aqui, eu tava pesquisando na internet, olhando na internet, né? A gente lê muito, a gente lê artigo científico, a gente estuda, enfim. Mas é interessante como isso é colocado na internet, né? É colocado na internet como se funcionasse, como se aplicasse para todos, né? Então, às vezes não se aplica a todos, às vezes o paciente não se adapta, às vezes os problemas que o paciente vai ter para forçar um jejum que ele não consegue fazer são piores. Então, assim, talvez dê uma compulsão alimentar, talvez dê mais vontade de comer, depende de cada paciente, né, gente? É muito relativo. Então, assim, dizer que é para todo mundo, que todo mundo se adapta, é muito forte, né? A gente tem que avaliar cada paciente de forma individual, né? É por isso que eu sempre digo, às vezes o paciente chega para mim e diz assim, Carol, tu é a favor do jejum? Eu disse, eu sou a favor se o paciente consegue fazer o jejum. Se o paciente vai passar com dor de cabeça, de mau humor, se ele vai desmaiar no trem, se ele vai desmaiar na esteira, aí não tá valendo, né, gente? Não tá valendo a pena. Porque tá fazendo com que a rotina, a saúde do paciente e a rotina do paciente se transforme no inferno, né? Então, tem que ter muita calma na hora de avaliar esse tipo de coisa, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Depois a pergunta do Paulo, ali depois a gente vai ver, né? Nós temos hoje em dia os protocolos, né? Que nem eu falei. Então, assim, o que vai determinar qual protocolo tem que ser utilizado é a rotina do paciente, a alimentação do paciente, é todo o histórico de saúde, tá? Então, pode treinar em jejum? Como ter energia para me exercitar? Sim, na verdade, assim, muita gente, muito paciente treina em jejum, né? E gosta de treinar em jejum e não sente absolutamente nada. Alguns pacientes, algumas pessoas não se adaptam e tem que consumir algum pré-treino, né? Alguma alimentação, algum suplemento pré-treino para fazer atividade física.
Mas é que nem eu disse, é individual, né? Então, assim, alguns pacientes têm facilidade em fazer, né? Alguns não têm. Então, vai ser muito de cada paciente, tá? Então, assim, para isso é tão importante orientação, para saber o que comer no pré-treino, para saber o período em jejum fez o treino em jejum e depois o que vai consumir para ter um aproveitamento excelente de nutrientes no organismo, para poder a massa magra aumentar, para poder reduzir gordura. Então, tudo isso vai depender de cada paciente individualmente, tá, gente? Quem não deve fazer jejum? Como eu disse, é sempre muito individual. Se a gente disser assim, ó, um grupo X de pessoas não pode fazer o jejum, como é que eu sei se eu não avaliei todo o histórico de vida, se eu não avaliei a história de saúde, se eu não avaliei a cultura do paciente? Então, assim, é muito relativo, gente, muito relativo. Alguns pacientes se adaptam muito bem, outros não. E quem deve ou não deve fazer, se serve ou se não serve para todo mundo, é uma pergunta difícil de responder, porque depende da individualidade, né? Então, assim, cada paciente que vai determinar, que vai me demonstrar como reage ao jejum, ou como reage a comer a cada 3 horas, a comer a cada 4, 5, 6 horas, vai depender do paciente, né? Essa liberdade do paciente, respeitar sua saciedade é muito importante. Ele respeitar os momentos que ele tem fome, ele não passar o dia inteiro enfiando comida goela abaixo porque ele acha que tem que comer a cada 3 horas. Não precisa disso mais. A gente já sabe que isso não funciona. E que isso a longo prazo também acaba virando uma tortura para o paciente às vezes, né? Desculpa te bombardeando de perguntas. Não, gente, é bom porque daí a gente já responde tudo que é necessário saber. Todas as perguntas que tu fez, Paulo, são muito relevantes. São super importantes também. Ó, agora entrou a Nájila. A Nájila, minha paciente também. Oi, Nájila, tudo bem? E é isso, é importante fazer esses questionamentos pra gente saber para quem se aplica, por que eu posso fazer, por que eu não posso fazer, como é que funciona. Então, assim, é que nem eu disse, tem muito assunto pra falar, né, gente? Muita coisa. Posso treinar em jejum? Se tu te adapta bem, bora, treina em jejum, faz o teu jejum, vai fazer teu treino, tu resiste bem ao treino, tu te sente bem, alguns pacientes têm, inclusive, problemas se consomem o alimento fazendo o treino, então tem, né, náusea, ficam enjoados, enfim, então, assim, é muito relativo, né, gente? As pessoas são únicas, então é difícil responder as coisas direcionando para um tipo de paciente específico, né? É muito relativo, tá? E massa magra, jejum de curta duração, 12 horas, levam a degradação muscular. Jejum de curta duração... Olha, Paulo, até onde se sabe não, né? Até onde se sabe não. Inclusive, longos períodos de jejum não comprometem a massa magra, tá? Em alguns casos, como eu disse, os estudos foram feitos em cobaias, né? A gente tem estudos hoje em dia que foram feitos em cobaias, né? E poucos estudos em humanos. Então, os estudos estão aí para ajudar, tá? A gente vai, com o tempo, com o avanço, né, da nutrição e da ciência, a gente vai aprendendo mais. O que a gente sabe é que, sim, ele pode ajudar alguns pacientes a perder peso, ele pode ajudar alguns pacientes a melhorar alguns problemas de saúde específicos, problemas cardíacos, enfim, colesterol, problemas relacionados ao sistema cardiovascular, né, enfim, pode reduzir a inflamação, tem uma série de benefícios que podem ser aliados ao jejum. Mas dizer que queima massa magra, tô perdendo massa magra, tô fazendo jejum, não, é muito relativo, tá? Depende do paciente e depende da alimentação dele como um todo e de como ele tá fazendo esse jejum, tá? Que tipo de atividade ele faz, tudo isso vai depender do paciente, tá? E o que comer após o jejum? O que comer após o jejum, na verdade, é determinado pela nutricionista, né, gente? O que a gente deve consumir depois do jejum é determinado pela nutricionista. A gente é que vai dizer para o paciente o que ele deve comer. Baseado nos hábitos dele, baseado na vida dele, na rotina dele, se ele faz atividade física, se ele não faz atividade física, se ele tem algum problema, se ele não tem problema nenhum. Então, assim, é muito relativo,
tá? Esse período que é o período alimentado, é o período que o paciente vai se alimentar, eles chamam de janela, né? Janela alimentar, né? Então, assim, é o período que o paciente pode se alimentar. Nesse período é sempre importante que se façam refeições ricas em nutrientes, né? Então, assim, proteína, né? Um controle melhor de carboidratos, um consumo de vegetais, legumes, frutas, enfim, né? Então, isso é a importância da individualidade da alimentação saudável, né? Deixa eu ver o que mais que tem. As desvantagens de jejum intermitente. É isso que eu disse antes, né? Então, assim, se o paciente não se adapta bem e tá forçando um jejum, ele pode ter problemas, né? Tem alguns casos, né, que alguns hormônios são comprometidos, né? Então, assim, é muito específico de cada paciente, tá, gente? A desvantagem de fazer é muito pessoal, né? Então, é por isso que tem que se avaliar bem o paciente e saber se para ele funciona, vai funcionar bem, se ele não vai ter um problema maior fazendo jejum, né? Se aquilo vai se adaptar à rotina e à vida dele. Então, é por isso que é tão importante a individualidade, né? Eu vou sempre falar da individualidade aqui. Por mais que se perguntem perguntas, assim, que se façam perguntas óbvias, tá? A individualidade é que vai responder, né? Cada paciente é que vai determinar o que se deve fazer. Se é vantajoso, se não é vantajoso, se funciona, se não funciona. Então, é muito, muito relativo, tá, gente? Acho que não tem mais nada. Então, assim, ó, basicamente, tá? São feitos, o jejum tem vários protocolos, 16, 18 horas, 24 horas, enfim, períodos que se fica o dia inteiro sem comer e os outros 5 dias da semana se come só 600 calorias ou 500, então é muito relativo, tá? O que vai determinar qual jejum se deve fazer e qual alimentação se deve ter no período de janela de alimentação, quem vai determinar é o nutricionista, tá, gente? Quem vai determinar isso é quem tá cuidando da tua alimentação, tá? Então, para isso é necessário fazer consulta, é necessário procurar um profissional, né? Tentar não procurar tanta informação na internet, porque existe muita informação, mas muita informação que tá mal colocada, informação que não vai se adaptar à tua vida, né? À tua individualidade. Então, isso é o mais importante, tá? O jejum não é assunto novo, é um assunto muito antigo. É assunto que se relaciona à religião, que se relaciona a um monte de coisas, né? A nossos antepassados que não tinham disponibilidade de alimentos, né? Como a gente tem hoje, né? De fácil acesso, né? Então, se precisava caçar, se precisava correr, precisava sobreviver. Então, por isso, o jejum não é nada novo, né? Isso é muito primitivo, inclusive, né? O que se sabe hoje é que se pode usar ele a favor, em alguns casos. Em outros casos, não. Mas aí quem vai determinar isso são as características individuais do paciente, tá, gente? Muito assunto, né? Muito assunto para falar. Eu espero ter respondido algumas coisas e as outras perguntas eu vou responder ali depois, com calma, tá? Hoje é sexta-feira, aproveitem a sexta-feira de vocês, o final de semana de vocês, né? Caso queiram fazer jejum, procurem fontes seguras, procurem profissionais para ajudar vocês. Isso é o mais importante, tá, gente? Não fazer por conta, né? Às vezes tá passando mal e continua fazendo. Então, assim, tudo isso a gente tem que avaliar com muita calma. Tá bom? Espero ter respondido a maioria das questões e vejo vocês na próxima sexta-feira. Um bom final de semana e um abraço.